Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos, dentre outras coisas, dos elementos da narrativa, que compreendem o tempo, o enredo, o espaço, os personagens, o narrador e seus tipos de discurso. Pois bem, então são muitos os elementos de uma narrativa, elementos fundamentais para que possamos dizer que existe uma narrativa. Pois bem, o gênero narrativo, ele é dos três gêneros ditos primeiros, né? O mais fácil, o mais simples, né? Toda narrativa precisa de um enredo, precisa que tenhamos pelo menos um personagem, precisa que tenhamos um tempo, porque ela acontece num determinado tempo, também num determinado espaço. E o narrador ou o personagem vale-se de alguns tipos de discurso. Então, nesse mapa mental que vocês estão visualizando, que está justamente lá na página 16 da apostila de vocês, né, ele faz uma síntese de todos esses elementos. Por exemplo, se falamos em enredo, nós temos aí que é um conjunto de sucessão de acontecimentos ou sucessão de acontecimentos. Esse enredo ele tem geralmente uma introdução, uma complicação, um clímax e um desfecho, né? Está tudo muito bem especificado. No tocante ao tempo, ele pode também ser classificado como histórico, cronológico, psicológico, né? Linear ou não linear, né? Cada um com a sua denominação ou a sua especificação, certo? Mas, como vocês já puderam estudar nas páginas dessa nossa apostila, vocês viram, né? Logo na aula 7, que estudamos a importância dos personagens na narrativa. Foi justamente aí na página de número 20. Esses personagens, com as suas classificações, né? Como, por exemplo, encontramos os protagonistas, o falso protagonista, o antagonista, o coprotagonista, o coadjuvante e o figurante, né? Então, ao ler o material é bastante explicativo, né? Vocês, com grande facilidade, saberão o que é cada um deles, certo? Pois bem, que bem à frente, na página 22, temos um pequeno vídeo, né? A expressão de um vídeo, né? A manifestação de um vídeo que fala sobre um romance do escritor brasileiro Guimarães Rosa, chamado Campo Geral, que aliás foi um dos romances do vestibular do ano passado, Paz Uema, né? Aqui nós temos o conjunto de personagens que aparece nesse referido romance, né? Personagens da obra Campo Geral, né? Irmãos de Miguelin, Miguelin é o personagem central de um dos romances que são narrados nesse Campo Geral, que na verdade temos aí Manuelzão e Miguelin, que são os dois, eles chamam de novelas, né? Que está no mesmo volume, chamado de Campo Geral, e aí são listados todos os personagens, né? São personagens tipicamente nordestinos que aparecem nesta obra, né? Aqui ao lado
nós temos uma sugestão de prática de produção de texto, né? E aqui ele apresenta, que é onde eu quero chegar, um passo a passo para a construção de um personagem antagônico, ou seja, um personagem antagonista, ou seja, um personagem que se opõe ao personagem principal da história, ou seja, se opõe ao protagonista. Esse personagem ele pode não ser materializado, certo? Ele pode ser, por exemplo, um sentimento, uma força, uma intuição, certo? Que vai assumir esse posto de se opor ao protagonista, que geralmente a gente tem na mente, né, como se fosse a figura do mocinho da história. Então, aqui tem um passo a passo para montagem de um personagem antagonista. Primeira coisa, defina a função do antagonista na história. Identifique o papel e a importância do antagonista na trama. Você deve compreender a função dele e ajudará a moldar o seu desenvolvimento. Então, para isso, você terá que pensar em uma determinada narrativa, certo? Pode ser uma narrativa curta, digamos um pequeno conto. Estabeleça motivações e objetivos claros. Pense no que o personagem deseja e por que ele age de maneira a contrariar o protagonista. Crie uma história de fundo, logicamente, né? Para enxertar esse antagonista, é preciso que haja a criação de uma pequena história. Não precisa ser uma narrativa longa. Desenvolva a história de fundo do antagonista, né? Incluindo eventos passados, experiências e relacionamentos que moldaram seu caráter e suas ações. Desenvolva as características e personalidade. Pense em traços de personalidade, habilidades e fraquezas que façam do antagonista um personagem interessante e multifacetado, ou seja, que tenha realmente, que atraia a atenção do leitor. Crie um relacionamento dinâmico com o protagonista. Por exemplo, um bom antagonista geralmente tem uma relação complexa e multifacetada com o protagonista. Então, se assim você vai desenvolver um relacionamento dele com o protagonista que o tornará de uma forma dinâmica, né? Que envolva, né? Que emocione aquele que está lendo. Evite, gente, estereótipos e clichês. O que é isso? Basear-se em personagens já existentes, porque senão será uma mera repetição daquilo que já existe. Então, não vão se basear em personagens já existentes em alguma produção, mesmo filme, mesmo algo do tipo, porque senão será uma mera repetição, então um clichê. Tente evitar a criação de um antagonista que seja um estereótipo ou um clichê, ou seja, como o vilão de bigode retorcido, ou um gênio do mal. Então vocês vão pensar em algo diferente, para ser o mais original possível, certo? Então, ele dá até uma dica aí. Em vez disso, busque criar um personagem único e original que surpreenda e desafie as expectativas do leitor. Aí, ao final, né, você reveja e ajuste conforme necessário, à medida que a história se desenvolve. Revise e o ajuste, certo? E por fim, né, o antagonista, conforme necessário, para garantir que ele permaneça coerente e relevante à trama. Lembre-se de que o processo de criação de um personagem antagônico pode ser tão complexo e gratificante quanto o desenvolvimento do protagonista. Eu poderia muito bem ter solicitado dos senhores a criação de um protagonista, porque parece ser bem mais simples, né? Porém, eu gostaria que a gente desenvolvesse o foco maior, o foco central da narrativa fosse justamente a figura que se opõe ao protagonista, ou seja, ao personagem principal, para ver como vocês
o definem, como vocês conseguem criá-lo, certo? Essas linhas que aqui estão, ó, vocês podem utilizar o próprio, as linhas da apostila. Ó. Vocês podem desenvolver um rascunho no caderno e depois transcrever nessas linhas que aí estão na apostila, certo? Vejam que a narrativa ela deve ser realmente bem curtinha, certo? Certo? Um antagonista bem desenvolvido enriquecerá a narrativa e manterá o interesse do leitor ou leitora do início ao fim. Ok, gente? Espero que tenham compreendido e até a próxima.